Houve um tempo que eu fazia em casa tranças, né, no cabelo, a nagô, sabe aquelas tranças? E sabe quantas clientes eu tive? Eu tinha, logo no começo, apenas uma cliente. Olhando de fora, parecia que nada iria dar certo, mas com a paciência, com a constância, com a perseverança, com a gratidão a Deus que eu sempre tive, gratidão pelo começo. Vou te contar como eu saí do absoluto zero, como Deus me fez chegar até aqui. Se você já está cansada, quer ver o seu projeto crescer, se inscreva aqui no canal. Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor para a tua vida hoje, para não me perder ou errar, tá? A palavra de Deus ele é muito clara sobre isso na nossa vida, e diz lá em Zacarias 4:10, diz que não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Deus ele não te dá uma árvore pronta. Existe um fundamento, existe um começo. É a raiz primeiro que precisa estar firmada. Você entende isso? Você consegue perceber que tudo precisa estar firmado na nossa vida é assim. Primeiro é o fundamento, primeiro é o começo, lá na raiz, para depois vir subindo e tem tudo aquilo, né, que você já sabe, para um crescimento. Eu orei, eu trabalhei com fidelidade. A cliente ela sempre ia para lá fazer. Eu não tinha muita experiência porque eu não tinha feito curso. Pega aí essa dica. Tem coisas que você já sabe, então começa a praticar. Tem coisas que você já não precisa nem fazer curso. Você já sabe, você já aprendeu só de olhar. E olhando você começa a executar. Deixa eu te falar uma coisa, era apenas uma cliente. Ela tinha um cabelo fino, eu cobrava ela R$ 10. Na época era R$ 10, era um dinheiro, tá, gente? Ainda continua sendo, mas ele valia muita coisa. R$ 10 está sendo difícil hoje. Ela precisava fazer o cabelo, está sempre intacta. Então eu tinha que fazer um retoque de a cada 20 dias na cliente. E essa cliente depois foi me trazendo outras clientes. Lembra do começo? Eu não conseguia fazer a divulgação, porque era lá em casa e eu não tinha espaço, e eu também tinha os meus filhos para poder cuidar, que eram pequenos. Então comece a estudar, comece a praticar o máximo que você puder. Eu tinha anotado aqui umas coisas, mas eu quero te falar uma coisa que realmente aconteceu. Eu não tinha com quem me comparar, não tinha por que me comparar, até porque eu não tinha o sonho de estar no salão, eu não tinha o sonho de estar num lugar onde eu já estive, porque hoje eu tenho meu espaço. Mas antes eu passei para um salão, gente, eu vou sempre resumir. Passei por um salão que lá no centro de Caraí, existem dois salões que esses salões são os mais falados, são top. E eu cheguei ao ponto de ser disputada por eles. Gente, disputada assim, ó. Você quer? Você pode vir de pegarem meu telefone, de pegarem o meu telefone. Assim. Eu estava começando em casa, você lembra? Sem a pretensão. Mas Deus, ele foi me preparando. Deus, ele foi me dando oportunidade de crescimento. Deus, ele foi me dando a oportunidade de aprender, de me capacitar, de me habilitar. Então, esteja preparado. Se prepare, se habilite, porque grandes coisas o Senhor tem para poder fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha, e pode fazer melhor ainda na tua vida. Você crê nisso? Passa a crer, passa a acreditar. Eu não teve, de ficar olhando para o outro, não teve isso para mim, porque eu não tive essa oportunidade de ficar, eu não tinha pensamento de ficar olhando realmente para o outro. Eu me lembro assim que eu não ficava olhando para o outro, porque eu não tinha planejamento de salão. Eu não tinha planejamento de salão. E eu fui estudando, fui crescendo. Não tive curso, mas depois eu fiz sim um curso. Até porque você, para entrar no salão, você precisa ter ah, um diploma, que é o que te habilita. Só
o seu trabalho já é um diploma, né, mas você precisa estar direitinho, você precisa ter título lá na parede. É isso, você precisa. Mas eu vou te falar uma coisa, é maravilhoso quando você começa a se habilitar, a se preparar. Hoje uma dica que eu te dou, comece a se preparar, comece a se habilitar para aquilo que você pensa em fazer, porque o Senhor já tem tudo, o Senhor já deixou tudo pronto para você, o Senhor já deixou tudo preparado, só basta você agora acessar. Lembra eu fiz a minha carteira de habilitação, minha amiga ficava sempre falando para mim: "Preta, você precisa de um carro, hein?", porque eu morava longe. "Você precisa de um carro". E eu ficava: "Ai, ai". Sabe por que muitas das vezes a gente deixa de ter as coisas? Por preguiça, porque vai dar trabalho, sabe? Não é nem preguiça, é porque vai dar trabalho, porque precisa de um processo, precisa que você se mova. E talvez hoje você não está motivado para isso, mas se você não tem a sua habilitação ainda, vai lá, ó, se levanta daí, já liga para a autoescola perguntando quando é que você pode começar, porque o teu carro já está pronto. Sua habilitação é que precisa ser feita. Sua habilitação é que precisa ser construída. Então, é maravilhoso porque você, em tudo na vida, você precisa estar habilitado para quando a bênção chegar, que já está pronto. Para quando você querer acessar, que já está pronto, nada pode te impedir, nada pode te dizer não. Ninguém, ao contrário, vai sempre, a pessoa vai brigar por você. A pessoa vai brigar por você. A pessoa vai querer você. A pessoa vai ver que você é capacitada e vai querer você, vai ver as suas graduações, sabe? Pronto, faça o que tem que ser feito. Eu contei para você que no começo eu tinha apenas uma cliente, que essa cliente depois trouxe mais uma e ficou nisso. Mas eu já tenho outro vídeo mostrando, falando para vocês de como eu cheguei no salão, tudo mais. Mas ainda assim, só tendo uma cliente ou duas, isso aí não me parou. Eu quero te falar que o seu começo difícil não define o seu destino. Ainda que você esteja passando por dificuldade, permaneça, porque você não vai ficar aí. Você só vai criando estrutura, sabe? É como se as coisas que você estivesse fazendo tivesse mais garra, é para cada vez que a moça ela vinha para poder fazer a trança, isso me dava mais habilidade, eu terminava em menos tempo depois, e ela foi divulgando, foi, né, como cabeleireira júnior. Ai, gente, é tanta coisa. Depois eu conto para você, porque eu já trabalhei como cabeleireira também, júnior, assistente, e tudo é maravilhoso, porque Deus ele foi preparando tudo. Eu só quero te fazer uma pergunta agora. Qual é o pequeno começo? Em qual pequeno começo que você está agora? Você está conseguindo aguentar firme? Qual é o começo que você está hoje? Qual é a sua base que você já está firmando agora? Qual é a estrutura que você está, o fundamento? Qual é? Essa é a minha pergunta que eu deixo para você, porque é um começo e esse começo ele precisa ser, ele precisa de execução, de que você mostre garra, de que você tenha um desejo, de que você precisa ver que você tem um alvo. Então, começa a pensar mais nisso hoje e observa qual é o seu pequeno começo. Se você está honrando, eu quero saber se você está honrando esse pequeno começo, se você já parou de olhar para quem já está lá na frente, porque quem está lá na frente, ou seja, já está lá na frente, passou pelo que você está passando. Quem está lá na frente já passou pelo que você está passando. Rapidamente, eu quando fui para o salão, eu cheguei lá e encontrei várias pessoas que trabalhavam na mesma área que eu. Várias pessoas. Por que que eu era júnior? Porque eu era a menor, eu estava começando. Ainda que já sabia
em casa fazer trança, chegando lá já era para outra coisa. Então, eu cheguei lá, fiquei sendo assistente, mas observando o movimento do trabalho do salão do meu patrão e aprendendo, só olhando. E ele foi me ensinando, e o mesmo estava habilitado para poder me dar uma um diploma. Você entende isso? Começa a se colar com pessoas que vai te levar mais longe. Fala com o Senhor: "Senhor, coloque pessoas no meu caminho para que eu venha crescer cada dia mais. Não deixa que ninguém venha atrapalhar, que eu venha perder o meu foco. Não perca o teu foco. Observa o que é que está tirando do seu lugar de desejo, que você deseja estar". É isso, gente. Vamos conversar? Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei. Um forte abraço no teu coração. Até o próximo vídeo.